Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Como é que vocês estão, pessoal? Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui diretamente do Projac para falar do resultado do Itaú, que acabou de lançar o resultado do Q2 de 2025 e tudo indica que foi bem bonitinho. Então vamos dar uma olhada. Ações. Vamos procurar. Vamos colocar aqui YouTube 3, que é o que a gente monitora, né? Vamos lá. Deixa eu pôr uma bala aqui, tá, galera? Já acaba a bala e fica tudo bem. Tabela. Temos o relatório do Q2 de 2025. Ótimo. Vamos direto para os fundamentos. Vamos dar uma olhada, então, o que aconteceu. Receita. 100 bilhões. Como é que é? 100 bilhões em 3 meses. 11,4 bilhões de lucro em 3 meses. Porque estamos falando do trimestre, né, pessoal? Jesus amado. Margem de 11. Um dividend yield estimado de 9,52. Tudo isso sintaxe. Vamos dar uma olhadinha no Google aqui, vai. Confere para mim aí, produção. Tá sem dividendo aqui. Vamos colocar o YouTube 4. Como é que tá o YouTube 4? Tá sem dividendos aqui. Tô achando muito alto, hein? Imagina. Ter um resultado espetacular desse e ainda pagar mais de 9% de dividendo ao ano? É o que diz a matemática. Um PL de 8. Vamos analisar isso. E banco não tem dívida. Comparativo back-to-back. Estamos comparando o quarto de 2024 com o quarto de 2025. A receita subiu 19%, o lucro subiu 9% e a margem caiu 4%. Muito bom resultado. E se a gente fizer uma análise anualizada? 12 trailed months, ou de 12 meses. Está aqui TTM, em inglês TTM. Ele teve uma receita acumulada nos últimos 12 meses, ok? Está aqui, ó, somatório dos últimos 4 trimestres publicados. 369 bilhões de receita. 43 bilhões de reais de lucro em 12 meses. Galera, vamos lá, vamos falar de novo? Encher a boca aqui. 43,82 bilhões de lucro em 12 meses. E uma margem mediana anualizada de 11,95%. Somando o somatório dos últimos 4 trimestres com 4 antepenúltimos, ou seja, a gente vai analisar os últimos 12 meses comparado com os últimos 12 meses antes dos 12. Certo? Então, do ano passado versus o ano retrasado. Como é que melhorou? A receita subiu 17, o lucro subiu 17 e a margem está quase a mesma coisa. Resultados espetaculares. Resultado de cota, algo que não interessa muito a gente, nós somos fundamentalistas. A cota em 3 meses caiu 2%, em 6 meses subiu 13%, em um ano subiu 12%. Era 28%, foi para 32%. Olha aí a cota subindo, mas cota não me interessa, eu quero ver resultado. Então olha a receita trimestral. Pegando desde 2015, que é o início da base do sintaxe. Só cresce. Não precisa inventar muita moda não, pessoal. Receita anualizada. Só cresce. 200 bi no Q2, faltam mais 2. Será que vai bater 400 bilhões de receita? 400 bilhões de receita. Será, pessoal? Jesus. Lucro, que no final do dia é o que interessa, só cresce. E anualizado, só cresce. Lucramos 22. Se lucrar a mesma coisa, vai para 44. Vamos ter um lucro em 2025 all time high. O famoso ATH em inglês. Previsão, hein? Olha lá.
Previsão, hein? Incrível, hein? Margem, média eficiência operacional da empresa, já foi maior, mas está ali, ó, mantém, tá? Mantém, tá tudo bem. E dívida não tem, porque é banco. Gente, impressionante o laranjão. Não é o Trump, hein? O laranjão aqui é o Itaú. Impressionante, impressionante. Vamos fazer uma análise de P sobre L, ferramenta exclusiva do Syntax. A gente vai utilizar o gráfico de baixo, são dois gráficos, um feito na mão e um mais automatizado. E a gente tem um PL hoje por volta de 8, a gente já viu aqui um PL por volta de 8, bateu com o Google. Então a gente está vendo que o Itaú, no período de crescimento da Bolsa, que foi ali saída da Dilma até pandemia mais ou menos, ele foi vendido a múltiplos mais altos, tá? A gente viu que o Itaú, num momento de muita euforia no mercado, um momento de crescimento, o Itaú vai buscar um PL ali por volta de 10, tá? No momento de crise, pós-pandemia, governo de esquerda que nós estamos agora, ele chegou a ser vendido aí por volta de 7, 8, que é o que a gente está hoje, tá? Então, olha só, o que esse gráfico está falando? Que historicamente, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer no futuro, tá? Mas historicamente, no momento de euforia, governo de direita, crescimento, capitalismo, o Itaú vai buscar um PL de 10. Num governo de esquerda está com PL de 7. Então, ao comprar aqui, estamos numa mediana, tá? Fazendo o cálculo de desvio padrão, onde nós utilizaremos os dados de PL dos últimos 39 trimestres, a gente joga fora o maior valor e joga fora o menor valor. Então, a gente tem um PL médio de 8,81, ajustado para 8,75, e hoje a gente tem um PL de 8. Então, a gente vai pegar dois desvios padrão, tanto o limite inferior quanto o limite superior, e nós já temos a média aqui, que é 8,75. Então, no limite inferior, dos últimos 39 trimestres, ele foi vendido a 7. No limite superior, tivemos um PL por volta de 10. Foi o que a gente viu ali no gráfico, bem fácil de ver. E o limite inferior de 7 também ficou bem fácil de ver no gráfico, que é a situação atual. Então, se no futuro ele for precificado pelo limite inferior novamente, a cota vai cair 10%. Se ele manter a média de 8,75, temos um potencial de crescimento de 9,55. E numa euforia, o mercado pode levar o Itaú a subir o preço da sua cota, mantendo os lucros atuais a quase 30%. Ele vai bater um PL de 10 e ninguém vai achar isso nenhum absurdo, porque ele já foi vendido assim durante algum tempo. Alguns dados interessantes da receita. Crescimento, o Compound Annual Growth Rate, tá, que é o CAGR, dado muito importante. Crescimento da receita média nos últimos 5 anos de 15%, ou seja, o Itaú está em pleno crescimento e o lucro crescendo a uma taxa de 10,97% ao ano. Ou seja, crescendo mais do que a inflação, crescendo muito bem. E temos aí, então, pela ferramenta matemática, um potencial de upside moderado. Muito, muito bom. Vamos dar uma olhadinha no preço, para ver se o preço do Itaú acompanha o lucro, um gráfico de 2 eixos, onde a gente acompanha o lucro na barra azul e a gente acompanha os preços na linha verde. Então, olha só que interessante. O lucro do Itaú, por volta de 6, ele chegou a ser vendido a 13 e chegou a ser vendido a 30. Olha que loucura como é que é o mercado. A mesma empresa, com o mesmo lucro, sendo vendido por preços completamente diferentes. Tá? Completamente diferentes. Repetindo, olha aqui a barra azul, pessoal. 6 bilhões de lucro. Ah, eu vou comprar essa empresa. Ela está valendo R$13. Então você compra. Só que uma outra pessoa também achou que valeria a pena comprar essa empresa que está lucrando 6 bilhões por 29. Então, tudo indica que esse cara que comprou a 13 comprou muito melhor que o cara que comprou a 30. E graficamente a gente vê isso. Olha que interessante como é que é esse gráfico. Graficamente a gente vê que quando o preço descola do gráfico, podemos ter uma indicação gráfica bem de padaria que o preço está um pouco exagerado versus o lucro. E quando o preço está bem abaixo das barras azuis, pode parecer graficamente que temos uma oportunidade boa, porque ele não está acompanhando na mesma proporção.
Seguindo um pouco mais para frente aqui em 2020, aí o lucro do Itaú já começou um crescimento, mas vamos pegar aqui uma linha por volta de 8 bilhões de lucro, tá aqui, ó, 8 bilhões de lucro aqui. O Itaú foi vendido a 17 e foi vendido a 25. Então parece que o pessoal que comprou aqui por volta de 17, 19 fez uma excelente compra. E agora, olha só que interessante, temos de novo o preço do Itaú saindo para fora da barra azul. Tá? Não está aqui dentro das barras azuis, como já tivemos em outras vezes. Graficamente, olhando o passado, tenho a menor ideia que vai acontecer no futuro, a gente começa a ver que quando a barra de preço, que é a linha verde, neste gráfico, está cravada dentro do lucro, nesses pontos, está lá dentro, a gente vê que imediatamente depois houve uma recuperação grande dos preços e teve um upside muito forte. Teve um upside muito forte. Então, bastante interessante esse gráfico. Não dá para afirmar que isso é uma verdade verdadeira. É só olhar o gráfico, se tiver aqui dentro, compra, se tiver fora, não compra. Não é assim que funciona. Mas é uma excelente ferramenta para você analisar. Você quer fazer um aporte adicional, você está pensando em comprar o Itaú, você gostou do resultado, você olha um gráfico desse e fala, poxa vida, né? Eu quero comprar Itaú agora? Por que eu não comprei quando ele estava aqui? O gráfico já estava mostrando, pessoal, o Syntax já estava mostrando que vinha o Itaú com um lucro de 11 bi sendo vendido a 24, estava com essa proporção. O preço estava lá dentro do lucro, agora o preço saiu para fora do lucro. Você quer comprar agora? Você gostou do resultado? Tudo bem. Você que tem que decidir, não sou eu. Vamos rodar a nossa famosa ferramenta Checklist, exclusividade do Syntax, ferramenta exclusiva para surfistas de ondas longas. Nós não somos surfistas de ondas curtas, a gente pega uma onda e vamos surfar ela durante muito tempo, se possível para o resto da nossa vida. Não somos traders, somos matemáticos, somos engenheiros e a gente gosta de sombra e água fresca, mas muita matemática na hora de escolher onde a gente vai colocar nosso dinheiro e se a gente for assertivo, nós não vamos tirar dali nunca mais na vida. Os nossos tataranetos vão fazer a mesma coisa. Então vamos lá? Utilizando o Itaú a preço de 32,49, o que a nossa ferramenta de checklist exclusiva do Syntax está falando para a gente hoje. Vamos colocar minha carinha para cá. Então vamos lá. Os 3 critérios de nocaute, nunca ter prejuízo anual, ter histórico de mais de 5 anos na bolsa e ser um negócio no futuro, passou com louvor. Então tá tudo bem. PL abaixo de 10, a gente gosta de empresa com PL abaixo de 10, que tem sempre um potencialzinho de crescimento, a gente não acha que a gente está pagando caro por ela, então passou. O valor intrínseco justo, que é a ferramenta de Benjamin Graham, 22,5 versus lucro por ação versus valor patrimonial por ação, deu um preço de 43, está 32, então está dentro. Margem líquida, a gente gosta de empresa com margem alta de 20, deu 11,95, mas a gente sabe que no segmento bancário as margens não são tão altas assim, e eu acho que essa margem do Itaú está bem boa, ok? Está bem boa. Então esse tomate que ela tomou aqui não me preocupa. Não vou gastar muito tempo de vocês, se quiserem analisar com detalhe aonde tomou tomate, aonde tomou verde, dá um pause no vídeo e analise. Tá? A margem não está crescendo nos últimos 10 anos, mas o lucro e o resultado sim. Então não está tendo uma melhoria de eficiência operacional, mas 4% não é lá grande coisa também, não preciso me preocupar com isso. Não tem muita receita em dólar, né? Eu coloquei que ela não tem receita em dólar, que basicamente é um banco brasileiro. Isso aí, atenção, se você quer diversificar seu investimento em moeda forte, Itaú não seria uma empresa que estaria passando neste critério. Não está no mercado novo, porque tem preferencial ordinário, TUB 4 e TUB 3. Se ela tivesse só o 3, teria passado no segmento de governança corporativa, mas não vejo grandes problemas com Itaú em relação a isso. E está tudo bem, ou seja, uma quantidade de verdes bastante boas, tá? Vamos fazer agora uma ferramenta de contabilidade, o Free Cash Flow, fluxo de caixa descontado, utilizando ferramentas de contabilidade, tentando identificar qual seria o valor justo do Itaú se ele fosse uma empresa, se fosse um boteco, se fosse um bar e eu tivesse uma previsibilidade de crescimento no futuro, baseado no que ele já dá e etc. Tá? Uma ferramenta bastante legal, valor justo 43, lucro por ação 4, taxa de desconto, o similar da Selic, vou deixar 12, tá? Não vou colocar Selic 15 não, porque acho que a Selic não vai ficar tanto tempo assim para fazer o estudo. Então vamos lá, crescimento, o Itaú, tá bom os números, tá? No moderado, no conservador não vai crescer nada, não vamos colocar aqui 3,
6 e 12. 3, 6 e 12. Nos períodos de análise, vamos pedir para rodar e vamos ver o que o Syntax vai achar para nós. Deu bug aqui, né, filho? Então, tudo bem. Vamos voltar aqui à ferramenta, a checklist. A gente faz de novo aqui fluxo de caixa descontado. Vou deixar os valores aqui. Não vou mexer nos valores, que agora vai rodar. Ok. Então, tivemos aqui o seguinte resultado para vocês analisarem. O Itaú hoje está 32, no valor moderado era para ele estar 48, então temos um desconto do preço do Itaú a 32 versus o fluxo de caixa descontado. Num cenário muito conservador deveria constar 43, num cenário agressivo, crescimento da bolsa, ele vai bater R$56. Então, utilizando as três ferramentas de análise matemática do Syntax, que são o fluxo de caixa, contabilidade, ferramenta que está aí em cima, o histórico de PL, que é o Market Feeling, que a gente viu na ferramenta de PL, e o valor justo de Benjamin Graham, que aí quem inventou isso aí foi só o professor do Warren Buffett, a gente vê um quadrante aqui com muito verde, tá? Você vê potencial de crescimento no fluxo de caixa no cenário conservador, no moderado e no agressivo. No histórico de PL, que é o Market Feeling, a gente vê na mediana um crescimento. No mercado otimista a gente vê crescimento. E pela ferramenta Benjamin Graham a gente vê também um crescimento. E na pior das hipóteses, no mercado em baixa, o Itaú, para ser comercializado no preço mediano que ele foi comercializado, nas crises, a ação vai cair somente 10%. Ou seja, pessoal, o que vocês estão achando? Você concorda comigo que esses números estão falando alguma coisa interessante em relação ao Itaú? Você acha que a R$32 a sua margem de segurança está boa para comprar Itaú a 32? Esquece o preço, foca na empresa. Esquece o preço, foca na empresa. Olha os resultados do Itaú. Olha o que toda a matemática está falando. Eu gostaria de comprar Itaú a 24, gostaria de comprar Itaú a 18, gostaria de comprar Itaú a 22. E a 32? Tenho eu margem de segurança para isso? Matematicamente, pelos resultados da empresa e o que o Syntax está falando aqui, sim, parece que 32, apesar de ser um preço bastante alto, um dos maiores preços do Itaú na história, se ele continuar tendo crescimento e resultados sólidos como esse, não parece ser um péssimo investimento a longo prazo. Mas é você que decide do outro lado. Eu não posso decidir nada, não posso recomendar, não posso falar nada. Eu só tenho uma ferramenta que me ajuda aqui e os números são muito bons, tá? Os números são muito bons. Gostaria muito de comprar o Itaú bem mais barato do que isso, mas a ferramenta está falando, cara, olha isso aqui. Não espera cair para 24, não, vai. Não espera cair para 22, não. Não tá com cara que vai acontecer isso. Legal? O que mais tem aqui? Será que tem algum analista internacional que está analisando o Itaú? Vamos clicar aqui para ver se tem. Eu cliquei na ferramenta Masters. Temos 6 analistas internacionais analisando o Itaú e a nota mediana deles é 4 e 4 é compre. Compre de maneira moderada, tá? Não é venda nem segura, não. Recomendação de compra devido às ferramentas internacionais aqui de monitoramento, tá? Então, tudo indica que o Itaú é uma empresa muito boa, com excelentes fundamentos, um bom pagamento de dividendos, crescimento, teve um resultado super, mega robusto no Q2 de 2025, mas não podemos nos esquecer que neste exato momento da gravação desse vídeo, nós temos o Tesouro Selic LFT pagando mais de 15% ao ano, com liquidez diária na mão. Então, fica o grande questionamento. Você precisa de Itaú a R$32 neste momento com a Selic a 15%? A resposta está aí dentro de você. Um grande abraço, espero que tenham gostado do vídeo. Estamos juntos sempre. Valeu, galera. Tchau.